Bom dia, meus queridos irmãos e amada Igreja do Senhor, meu bom dia. Aqui é o Reverendo Valdir. A mensagem deste domingo, ela se encontra lá em Mateus, no livro de Mateus 4, capítulo 4, versículo do 1 ao 11, que a palavra nos diz a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-se-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, eis que os chegaram os anjos e os serviram. Amém? A palavra do Senhor aqui, irmãos, ela é bem clara, irmãos, que Jesus, depois que ele foi batizado, ele foi transportado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado por Satanás. Irmão, o que é que nós podemos refletir nessa palavra, nessa mensagem que Jesus foi tentado por Satanás? Quando o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, e o que significa esse deserto? Porque o deserto, ora, deserto é um lugar de passagem própria para se viver. Este lugar é uma figura impróprio, está sempre presente na história do povo de Deus, que viveu no deserto por 40 anos, antes de chegar à terra prometida. Com essa imagem, irmãos, nos ensina que nesse mundo no qual eu e você, nós, o povo, vivemos, é um deserto. Aqui, irmãos, não é a nossa morada definitiva. Aqui neste mundo, neste lugar, aonde que nós vivemos, aonde que nós passamos o nosso dia a dia, estamos aqui só de passagem, irmãos, nos preparando. Aqueles que servem, aqueles que fazem a vontade do Senhor, nos preparando para, esperando, nos preparando dia a dia para nós ir para a terra prometida, para nós ir ao nosso lar celestial. Irmãos, essa passagem, irmão, que Jesus foi tentado.
Vamos refletir um pouco, irmãos. 40 dias, 40 noites, Jesus jejuou. Vamos refletir, irmão, lá naquele deserto, vocês acham que Jesus ficou só dormindo? O que Jesus ficou fazendo naquele deserto? Satanás não deu sossego a ele nada, nem um minuto. Ficou tanazando ele, tentando. Os 40 dias e 40 noites. Irmão, nós vamos refletir um pouco se nós, às vezes, só por uma necessidade, um problema, nós já murmuramos, reclamamos, que alguém nos persegue, alguém nos fala mal, já reclamamos. E você pensa ali, 40 noites, 40 dias, só incomodando o mestre, só tentando ele. Quando que ele falou que ele transformasse aquelas pedras em pães, irmãos? Jesus estava com fome. Mas o que Jesus respondeu para Satanás? Que lá no versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, a palavra para nós é um alimento. Nós devemos nos alimentar da palavra e nos fortalecer da palavra, porque a palavra nos alimenta espiritualmente. Então, irmãos, o que Jesus veio fazer neste mundo? Jesus se submeteu a obedecer, cumpriu a sua missão. A tentação era necessária que acontecesse. Mas agora vamos lá ver um exemplo. O final de Adão havia sido derrotado na tentação. Agora um novo homem, que é Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, vence a tentação e nós faz cada um de nós, irmãos, vencedores. O que a tentação de Jesus tem a ver com a nossa vida no nosso dia a dia? Satanás, ele procurou achar uma fraqueza em Jesus, a fome. Irmãos, às vezes, quantos pregadores se colocam e se acham que é Jesus? Eles falam que eles fazem milagre. Eles falam que é eles. E vê, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Então, irmãos, enquanto eu e você, irmão, estamos aqui neste mundo, acontece conosco, irmãos, o mesmo que aconteceu com Jesus, que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim como o Messias, irmão, como Jesus, também nós somos permanentemente tentados ao deserto da nossa vida, no nosso dia a dia. Mas como aconteceu com Jesus, Deus também nos cuida de nós silenciosamente. Nós nem vamos perceber. E nos dá condições para enfrentar as tentações. Mas, meus queridos amados irmãos, para nós vencer essas tentações, vencer Satanás,
a principal fonte de força que nós temos para vencer é jejuar, orar e ter convívio diariamente com a sua palavra, com a palavra de Deus. Viver o nosso dia a dia com a palavra, estudando, nos fortalecendo. Então, irmãos, vamos refletir no nosso dia a dia para ver o que nós devemos fazer. Se Satanás tentou Jesus, Rei dos Reis, Juiz dos Juízes, que dirá nós, irmão, que nós somos fracos, nós somos seres humanos fracos, mas era necessário. Jesus venceu o que nós não podíamos vencer. Porque nós não temos preparado, irmãos. Você vê, irmãos, que é tão difícil para vencer as tentações, que o próprio Deus se fez carne e osso como ser humano para vencer as tentações. Então, irmãos, você e eu, irmãos, nós temos pronto para vencer essas tentações nesse deserto da nossa vida. Vamos refletir, irmãos, sobre esta mensagem, que é o nosso objetivo como a nossa vida cristã, no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Então, irmãos, para encerrar essa mensagem, irmãos, lá em João 8:44, vamos ver o que a palavra nos diz. Se nós obedecemos a Deus ou se nós obedecemos a palavra do mundo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala que ele é o próprio, porque ele é o pai, ele é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, vamos refletir nessa mensagem, irmãos. Vamos refletir e vamos pedir para Deus nos abrir o entendimento. Que Ele venha nos abrir o entendimento para que nós possamos fazer a vontade dEle no nosso dia a dia. Então vamos agradecer a Deus por este momento. Que Ele venha nos abrir os ouvidos, abrir o entendimento e vamos agradecer a Ele. Senhor Deus e Pai, dai-me os ouvidos atentos e coração aberto para reconhecer e crer nesta mensagem gloriosa neste domingo. Quando me corrigires, dai-me também sabedoria para interpretar, não verbal, mas certamente que tudo o meu próprio bem, em nome de Jesus Cristo, meu Salvador. Senhor Jesus, tu que foste tentado, grande Pai Celestial, sabe muito bem o quanto as tentações deste mundo são perigosas para cada um de nós, para o povo. Mas assim como tu venceste, ó Pai Celestial, dai-nos. Ajuda-nos a fazer o mesmo para vencer as tentações deste mundo e andar na luz da tua palavra. Como diz a tua palavra, que não é só de pão que vive o homem, mas a palavra que sai da boca de Deus. Então, Pai Celestial, te agradeço por este momento santo e sagrado.
por esta hora bendita e sublime de oração, ó grande Deus. É o que te peço, Senhor. Ajuda-nos a vencer as tentações deste mundo. Fica, Senhor, com cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.